Hello, how are you? Olá, tudo bem? Eu sou o professor John Cândido Dourado, especialista em língua inglesa. E a minha área de excelência é justamente o que vamos trabalhar hoje, fonologia da língua inglesa, ok? Por que se fala assim? Por que se fala assado? Tem uma lógica? Nem sempre, mas dá para aprender. Vamos lá então. Essa aula eu vou dividir ela em algumas partes, talvez aí em 3 ou 4 partes, para não ficar tão longa para você. E lá no Telegram você vai encontrar ela bem mais compartimentada, bem mais fácil, tá bom? Aqui embaixo estão os nossos endereços das nossas redes sociais, onde é que você encontra os canais. Tem muita coisa bacana para você, gratuita, para você assistir, ok? Vamos lá então. Vamos entender como é que funciona a fonologia da língua inglesa. Let's go! Quando a língua inglesa surgiu, de maneira incipiente, o que tinha primeiro? O que existia primeiro? Claro, as palavras, os vocábulos, yeah? E como que se falava, como que se pronuncia essas palavras? Bom, a fonologia. E aqui eu nem quero entrar com você quanto à questão das colonizações e das influências que sofreram lá os anglo-saxões, os bretões, questão dos vikings, depois a invasão romana, o latim influenciou a língua inglesa. Eu nem quero entrar com você nesse contexto não, tá bom? Vamos trabalhar o que nós temos hoje, a fonologia. Então, ó, para você ver, como é que eu falo esposo, marido em inglês? Eu falo husband. Como é que eu falo esposa, mulher, né, casada? Como é que eu falo? Wife. Olha a diferença de um para outro. Olha a construção que diferente. E filha. Como é que eu falo filha em inglês? Daughter. Tá vendo? O americano fala daughter. E como é que eu falo filho? Son. Completamente diferente. Tá vendo aí, ó? Husband, wife, daughter, son. Você vê que são palavras que, apesar de serem, né, filho, filha, irmão, irmã, essas coisas assim, marido, mulher, tão próximas, mas escrevem tão completamente diferentes. Isso aí foi questão das colonizações. Mas vamos agora para a fonologia. O que resultou disso aí tudo? Vamos lá? Resultou que começou-se a falar a língua, e aí o que aconteceu? Precisou sistematizar ela, surgindo então quem? A gramática. Agora repara aqui, F, G, V. Esse aqui é o tripé da língua inglesa. E é claro que no momento certo você tem que aprender um pouco de cada para você ser feliz e ser fluente, tá bom? Vamos então entrar na nossa aula e aí depois, caso você queira com mais compartimentada, tá lá no Telegram, o link está aqui embaixo. Let's go! Então, muito bem. Então, a gente tem que começar a sistematizar algumas coisas. Então, eu vou mostrar para você aqui, na realidade, como é que funciona alguns encontros consonantais e encontros vocálicos em língua inglesa. Você tem aqui, ó, a palavra navio e a palavra ovelha em inglês. Repare que o encontro consonantal aqui é SH e temos uma vogal sozinha na palavra navio e temos duas vogais juntas na palavra ovelha. Como é que funciona então? Repara. Para mim falar navio, eu falo ship. E para mim falar ovelha, eu falo sheep. Eu prolongo a letra I. Ou seja, o encontro vocálico de duas vogais ficou mais forte do que uma vogal sozinha. A gente tem que entender que a língua inglesa ela foi montada muito diferente do português que veio do latim. Quando terminou o Império Romano, formaram-se as línguas românicas, que é qual? Itália, França, Espanha e Portugal. Essas 4 línguas são irmãs, nasceram praticamente juntas, mas o inglês não. O inglês teve que vir se formando. Então veja bem, em um dado momento, uma vogal teve que perder força para 2 vogais. É o caso da palavra aqui, ship, e da palavra sheep. E a coisa continua. Como é que seria com consoantes diferentes? Então você tem aí, ó, agora mudou. Antes era SH, agora é CH. O CH fica muito diferente porque a língua ataca. Você fala um movimento assim, ó, faz um movimento de tch, tch. E com SH, sh, rasteiro, tá bom? Então, aqui para me falar uma palavra eu tenho que fazer sh, e para me falar outra eu tenho que falar tch. Repara. Aqui para me falar a palavra bolacha em inglês, ou aqui no Brasil, o nosso chip de celular, eu falo chip, chip, curto e com som de E fraco. E lá embaixo, para me falar o adjetivo barato, eu tenho que prolongar o som, falar cheap, cheap. Então repare que temos encontros consonantais um pouco diferentes e sons vocálicos mais próximos. Então repara para você ver como é que fala cada um. Vamos lá?
Repete comigo aí. Sheep, sheep, chup, cheap, sheep, sheep, chup, cheap. E tem mais coisas. Vamos avançando para a gente poder entender um pouco mais da língua inglesa. Povos, essa tabela fonológica aqui, ela é nossa companheira. Ela anda com a gente a vida toda para aprender a língua inglesa. Ela foi inventada, criada pelos ingleses em 1783 pelas universidades milenares, né, centenárias na verdade, de Oxford e Cambridge. Para quem que ela inventou isso? Primeiro, para que eles sistematizassem a língua deles lá dentro mesmo. E depois, para que estrangeiros como eu e você pudéssemos compreender o jeito certo de falar e até sem sotaque, tá bom? Professor, eu preciso decorar essa tabela, que coisa doida é essa aí? É muita coisa, não? Não precisa decorar. Só precisa saber que existe uma ciência para você falar inglês, ok? Let's go! Então agora, você vai reparar nessa questão aqui, ó. Eu tenho encontro consonantal. A primeira palavra é morte. A segunda palavra é surdo. Tá vendo, ó? Uma eu falo com uma finalização e outra com outra. Até o D é A é um encontro vocálico só, tá vendo? D é A. Temos aqui o mesmo encontro vocálico. Mas aí depois começa a ficar diferente o final da palavra. E o ponto em questão é que o brasileiro, né, mediano, que não estudou inglês, não foi alfabetizado, fala as duas como sendo deaf. Errado. Deaf, eu tenho um movimento bilabial. A primeira, morte, eu falo death. Com a ponta da língua num ponto de articulação diferente. Uma é death e a outra é death. Com a língua encostando os dentes, death, e com a língua para dentro e os lábios mexendo. Death. Bilabialmente a pronúncia. Então vamos colocar aqui para você uma animação para você entender melhor. Preste atenção. Aqui eu vou te mostrar como é que funciona. Olha lá. Eu tenho o ponto de articulação death e tenho o ponto de articulação deaf. Esse aqui, a língua entre os dentes. E este aqui, o movimento bilabial. Legal, né? Esses mesmos arquivos aqui vai estar para você lá no Telegram, para você ter acesso, para você colocar no seu celular e ver como é que é o movimento mesmo. Treinar na frente do espelho fazendo o movimento com a boca. Death e deaf, ok? Continuando, mais pontos de articulação. Let's go! Tudo está contido aqui nessa tabela fonológica, o ponto de articulação. Repara aqui embaixo, aqui, ó, para mim falar death, é esse cara aqui, tá vendo, ó? Esse ponto de articulação. E para mim falar deaf, simplesmente o F de faca. Esse aqui, tá vendo? Muito simples, mas são pontos de articulação diferentes. Death e agora deaf. Ok, continuando. Mas vamos entender o problema baseado em uma comparação. E eu gosto de fazer isso em português porque é a língua que você domina. Você já é fluente em português, yeah? Mas agora eu quero te mostrar como é que você tem essa confusão até na sua própria língua. Veja essas duas palavras aqui. São ambas essas palavras iguais? São as mesmas palavras? Essas duas são as mesmas palavras ou são diferentes? Repara aí. Ambas as palavras são caminha do verbo caminhar? Vamos ver? Olha lá, o verbo caminhar eu costumo falar aberto. Caminha, minha filha. É noite. Vamos para caminha? Então, caminha eu falo aberto e caminha é o diminutivo de cama. Eu estou falando com minha criança. É uma licença poética, né? Para poder me expressar no diminutivo. Caminha, minha filhinha. É noite. Vamos para caminha? Então, veja que pelo signo, pela escrita, você achou que era a mesma palavra. Yeah? Mas eu estou te mostrando que o contexto mostra que é outra palavra, são outras duas traduções, ou seja, dois sentidos diferentes. A mesma escrita, com o som um pouco diferenciado, então não é homógrafa,
nem é, mas é homófona, escreve do mesmo jeito. E é esse conceito que eu vou te explicar, preste atenção. Viagem e viajar. Olha que interessante. Ambas as palavras são escritas com letras diferentes, consoantes diferentes, mas com um som igual. Eu falo viagem e falo viajar. Sabendo que o G é um som de G, eu não falo viagem, eu falo viagem. Mas deveria ser com J, não? Deveria, mas acontece que isso ficou desse jeito. Tá vendo? Uma letra diferente da outra, mas com o som igual. Viagem e viajar. Tá vendo? Não é homógrafa, mas é basicamente homófona, porque o som de J se confunde com o som de G no meio de palavras. Yes? Tem mais exemplo? Tem sim. Olha isso aqui para você ver. Fogo, foge. Você fala fogo, fogue, seguindo essa métrica, ou você fala fojo, foge, seguindo outra métrica? Tá vendo? A mesma letra, criando confusão na hora de escrever e pronunciar. Imaginem para alfabetizar as crianças, hein? Letras diferentes com sons iguais. É complicado. Então eu falo fogo, foge. Apesar de escrever igual, eu pronuncio diferente. É o caso lá do J, lembra? Vamos lá. Agora um desafio para você. Em português, que palavra é essa? Saberia me dizer? Sede? Não sei, será? Será que é sede? Será que poderia ter outra palavra? Poderia sim, ter a palavra sede. Mas que sede? Vamos ver? Olha lá, 3 possibilidades. A primeira, enquanto substantivo, indica principalmente a vontade de beber. Com esse sentido, deve ser pronunciado com E fechado, na primeira sílaba, sede. Na segunda, o substantivo sede indica uma cidade, empresa ou estabelecimento principal. Com esse sentido, deve ser pronunciado com o E aberto na primeira sílaba, sede. Exemplo, tenho sede. Há um bebedouro na sede da empresa? São homógrafas, escrevem do mesmo jeito, mas pronunciam de som diferente. E embaixo, a terceira, sede. É também uma forma conjugada ou flexionada do verbo sedar, anestesiar, e deve ser pronunciado também com o E aberto na primeira sílaba. Eu falo, cede o gato para a operação, por favor. Ele precisa ficar sedado. É bem interessante isso, né? Uma palavra com prováveis sons e com significados diferentes. Isso é muito interessante, não é? Só que isso acontece em inglês vezes 10. Acontece muito mais em inglês. Vamos então para o resumo. Vamos entender esse negócio. Palavras homógrafas são palavras que representam a mesma grafia, embora possam ser homófonas, ter a mesma pronúncia sonora ou não, e todas com um significado bem diferente. Assim mesmo, sendo escritas da mesma forma, podem ser pronunciadas de forma diferente e também apresentar significados totalmente diferentes uns dos outros. E aí temos esse exemplo aqui. Eu não vou ficar lendo com você, esse arquivo vai estar para você lá no Telegram, tá bom? Mas preste atenção só para você entender que às vezes escreve-se igual e pronuncia diferente. Vamos falar só alguns, tá bom? Olha aí. Acerto, correção. Acerto, verbo acertar. Acordo, combinação. Acordo, verbo acordar. Apoio, suporte. Apoio, verbo apoiar. Não vou falar todos não, tá? Pra gente andar mais rápido, mas lá no Telegram você tem acesso a isso aqui. Let's go! E aqui começa o estudo de fato do inglês. Até aqui eu quis fazer um contraste para você, criar uma situação para você compreender as duas línguas. Aqui você é fluente, que é o português, e aqui você pretende adquirir, que é o inglês. Fiz esse contraste para você. Agora vamos entrar de fato no que é só inglês, tá bom? Pessoal, como eu havia lhes dito no começo aí, eu vou parar aqui agora, vou encerrar para não ficar muito longo, não ficar cansativo, e vamos para a próxima parte aí, tá bom? Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, vamos adiante para não ficar muito grande, tá bom? Te vejo você no nosso próximo episódio. Bye bye!